Bom dia, Raquel. Bom dia, Hélida, Pedro, Natália, Ana Luísa. Bom dia. E mais? Bom dia, Carlão. Beleza? Sérgio, bom dia. Bom dia, Carlos. Quem mais? Acho que já falei com todo mundo que entrou. Luana, bom dia, Luana. Não falei com você. Deixa eu admitir a galera aqui. Que a gente vai Bom dia. começar. Bom dia. Bom dia, pessoal. Só a galera entrar aqui que a gente começa. Vou ver aqui. Pronto, vamos lá. Beleza, todo mundo tá me ouvindo direitinho? Tá tranquilo aí? Apareceu aí na tela para Tranquilo. todos, né? Ótimo. Qualquer coisa, abra o microfone e me fala. Meus queridos, é o seguinte, semana passada eu não estava me sentindo bem e eu não pude dar aula para vocês, então estou devendo para vocês 2 aulas. A gente vai marcar uma reposição aí, um horário à tarde para a gente repor, mas eu sei que essa próxima semana vocês têm simulado, né? E o Enem interativo e tem alguns alunos que ficaram em recuperação de algumas matérias aí. Então a gente vai ter que combinar uma data para outra semana, né? Depois que passar essa semana de provas aí de recuperação e de Enem. Mas aí a gente vai combinar uma data para a gente repor esse aí, um horário à tarde para a gente repor, que vocês estiverem mais tranquilos, tá ok? Desde a semana passada a escola pediu para a gente registrar aqui a frequência de vocês. A gente já registrava por fotos e gravando aqui, printando a tela, mas eles pediram para fazer a chamada diretamente. Então os professores já devem estar fazendo a chamada com vocês, né? Os outros professores. E a gente vai fazer também seguindo a regra da escola, tá? Então, na hora que for fazer, acho que eu for fazer a chamada, eu preciso que vocês abram a câmera, o microfone e me respondam aí para eu poder visualizar que vocês estão na sala de aula, beleza? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Bom dia. Bom dia, Cleiton. Nossa, agora cheguei. Tomar um susto e arrepiar, você viu? Vocês viram aí? Isso aqui é a voz de um homem Voz sério. de homem, tá vendo? Bom dia. Oi, rapaz, parece que tá com... Não vou nem falar nada aqui, não. Eu não posso Sai fora, rapaz. proibir. Aí, agora falou com a voz normal, tá vendo? Ai, ai. Beleza, galera. Deixa eu falar. Eu postei na terça-feira uma lista de exercícios para vocês. Lá tinha observação, não sei se vocês viram, não era necessário vocês me enviarem e também não era obrigatório fazer, era só se vocês tivessem um tempinho, que eu sei que está corrido, e a gente não passa sempre listas assim, em um dia para você responder no outro, então me enviar 2 dias depois. A gente sempre dá um prazo um pouquinho maior, pega o final de semana para vocês poderem ter tempo de responder. Então, essa atividade não precisa se preocupar, ela não será pontuada, é só uma atividade a mais para a gente fazer mais algumas questões e encerrar campo elétrico. Que Você logo vai corrigir depois, hoje, Carlão? vou corrigir hoje, tá? Logo depois a gente vai entrar em potencial elétrico, tá? Por causa dessas 2 aulazinhas que a gente perdeu semana passada,
deu uma atrasada, mas na hora que a gente repor a aula, volta tudo ao normal. Então a gente vai falar de potencial elétrico na sequência e encerrar eletromagnetismo, tá? E aí a gente começa com eletrodinâmica, falando de corrente elétrica, de resistores, aí sim, é uma parte importantíssima que é muito cobrado no Enem, tá? Essa parte de corrente, de resistores, de energia, ganho de energia, gasto de energia, isso aí são questões certas de Enem, e aí a gente vai trabalhar bastante, eu vou trazer bastante questões do Enem para a gente trabalhar com com esse conteúdo, porque esse é bastante importante e cai muito, tá? A eletrodinâmica, corrente elétrica, resistores, potência elétrica, aí vem a parte de potência útil, potência dissipada, energia elétrica consumida. Isso aí é muito importante para vocês, tá? Mas aí a gente vai chegar lá e vai trabalhar com bastante calma e dando bastante ênfase a esse conteúdo que é muito importante para vocês, tá? Bom, para finalizar aqui a parte de campo elétrico, a gente fala de linhas de força. Então, pessoal, quando você fala de linhas de força elétrica, ele associa logo a força elétrica. É realmente ligado à força elétrica, tá? Porque o campo elétrico é a região ao redor da carga aonde você observa a atuação da força elétrica, tá? Então, as linhas de força elétrica ou linhas de campo, elas representam justamente a parte aonde o vetor campo elétrico está atuando, tá? Então, para que servem essas linhas de força, Carlos? Serve para delimitar o campo elétrico, tá? E serve também para você determinar o vetor campo elétrico. Porque seguindo as linhas de força, você vai ter o vetor campo elétrico e, consequentemente, determinar a direção e o sentido desse vetor, tá? Então, o que são linhas de força ou linhas de campo? Elas são a representação do vetor, do campo elétrico, tá? Do vetor propriamente dito. Então, essas linhas de campo são linhas imaginárias, obviamente, não existe esse traçado, a gente faz em decorrência do que a gente observa. Então, elas podem ser retas, podem ser curvas, e a tangente a qualquer ponto dela nos dá a direção e o sentido do campo. Então, imagine que você tenha duas cargas aqui, ó, uma carga negativa e uma carga positiva. Eu disse para vocês que o campo elétrico ele sai perpendicular da carga, da superfície da carga positiva e entra perpendicular à superfície da carga negativa. Então ele vai sair aqui, por exemplo, nessa parte que é reta, entre as duas cargas, ele sai em linha reta, sai da positiva e vem para a negativa direto, tá? É uma linha reta. Então, ele sai daqui e vem para cá. Só que quando ele vai afastando da carga, ele também tende a ir para o espaço. Então, ele não vem retinho aqui, ele vai subindo e essas linhas elas vão sendo formadas desse jeito aqui, ó. Então, o que que acontece? Você observa aí pela figura que aqui no meio você tem umas linhas mais próximas e aqui elas vão se afastando mais, porque ela vai saindo. Quando chegar nesse ponto aqui, ó, que eu estou traçando, ela já não vai mais para cá, para a carga negativa, ela já vai saindo mais em direção para o espaço. Ela pode até depois voltar, se não tiver outra carga lá fora, ser atraída para cá. Mas aí observe a distância que ela vai tomar da outra linha, ó. Você vê que ela já vai ficar bem afastada porque ela tende a ir para o espaço. Quando ela está mais próxima da carga, ela tende a sair e vai em direção à carga. Então, se aqui, por exemplo, tivesse outra carga negativa, esse campo ele sairia daqui e iria para cá. Ele não iria em direção ao espaço e retornaria para a carga negativa, certo? Mas como a gente está analisando só as duas cargas, seria esse comportamento. E esse comportamento
dá exatamente o que a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem. Então, nessa imagem, ele pega limalhas, tá? Como se fosse limalha de ferro, e coloca ela carregada nas proximidades da carga e elas vão se locomover nessa direção. Então, ele consegue determinar, traçar as linhas de campo dessas duas cargas, tá? Um detalhe importante das linhas de campo, das linhas de força, é o seguinte: apesar dela determinar para a gente a direção e o sentido do vetor, ela não pode fornecer a intensidade do vetor. A intensidade é através das fórmulas que nós já vimos, ok? Então, intensidade, quando ele pede intensidade, ele quer o valor numérico, ele quer o valor do campo elétrico, o valor propriamente dito. E direção e sentido, a gente vai precisar das linhas para poder determiná-las, ok? Não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente falou, exemplificou ali as cargas, eu falei para vocês direção e sentido, eu peguei esses vetores aqui, ó, que saíam perpendicular da carga e entravam na outra. Então, pegava sempre uma linha reta entre as duas cargas. Por quê? Porque eu estava pegando a menor distância. Então, a menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta, tá? Só que não existe só esse vetor aqui, que sai da positiva e entra direto na negativa. Existe outro vetor que eu desenhei aqui que tende a escapar um pouquinho para o espaço, depois volta para a negativa. Aquele outro que vai lá em cima. E aquele outro que sai, vai lá para cima e volta. Certo? Então, existem vários vetores. E aí, como é que vai ficar? Essa direção e esse sentido vai ser determinado pela linha de campo. Ok? Bom, apesar de não fornecer intensidade, você não pode falar qual é a intensidade, mas você pode determinar onde ele está sendo mais intenso e onde ele está sendo menos intenso. O vetor campo elétrico, tá? Isso só vendo as linhas. Por quê? Porque essas linhas elas são mais concêntricas, elas estão mais próximas na região onde o campo tem maior intensidade. E elas estão mais afastadas na região onde ele tem menor intensidade. Eu disse para vocês o quê? Que o campo elétrico ele é mais intenso próximo das cargas, não é isso? Olha essa imagem aqui, não sei se está dando para vocês perceberem, mas nessa imagem vocês estão observando que as linhas estão muito mais próximas, perto das cargas, do que aqui, ó. As linhas aqui elas estão mais afastadas uma das outras, certo? Isso quer dizer o quê? Que nessa região aqui, o campo é mais intenso, porque as linhas estão mais concêntricas, e nessa região aqui, ele é menos intenso, porque elas estão mais afastadas. Deixa eu mostrar aqui em outro desenho para vocês. Aqui. Olha aqui, próximo da carga. Esse desenho está bem pequeno, mas dá para vocês entenderem aqui. Se eu tenho duas cargas, Ô, tá? Carlos, Uma positiva, sim. mas no caso da carga negativa não deveria ser ao contrário? Como assim? Tipo, quanto mais afastado, maior. É Não, maior, não, né? não, não. Peraí. Aí é o potencial, tá? Foi aquilo que eu falei para você de potencial elétrico. Eu disse que ia explicar o potencial lá na frente, quando você perguntou das linhas que estavam entrando e saindo, tá? Não tem nada a ver com o campo. O campo, Ah, ele tá. é mais intenso, o campo elétrico ele é mais intenso próximo da carga. Tanto faz essa carga ser positiva ou negativa. Quanto mais próximo, ele é mais intenso, tá? Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente vê ó, duas cargas positivas e aqui uma positiva e uma negativa, ó. O que você observa? Essas linhas elas estão bem próximas aqui, quando estão pertinho da carga, e à medida que ela vai afastando, elas vão ficando mais distantes, tá vendo? Uma das outras. Isso quer dizer o quê? Que aqui o campo é mais intenso, porque você tem linhas mais concêntricas, e aqui, nesse ponto aqui que eu estou com a setinha, ele é menos intenso, porque as linhas estão mais separadas. Aqui são duas positivas. Aqui eu tenho uma positiva, essa daqui é positiva, e essa de cá é negativa. A linha está saindo dessa e entrando nessa. Ó. Então, o que está acontecendo? Próximo da negativa e próximo da positiva, as linhas estão mais próximas. Ó. Quando eu pego nesse ponto aqui, ó, tanto da carga positiva quanto da negativa,
elas estão mais afastadas. Isso quer dizer o quê? Que o campo é menos intenso aqui e aqui do que aqui, próximo da carga. A mesma coisa vai ocorrer aqui no meio, ó. Observe que aqui as linhas estão mais próximas. Se eu pegar... É porque essa imagem ficou muito pequenininha no resumo que eu passei para vocês, mas dá para entender. Se eu pegar essa região aqui, ó, o campo é mais intenso do que essa região aqui, ó. Porque nessa região, quantas linhas estão passando? 1, 2, 3, 4 linhas estão passando aqui. Aqui está passando quanto? 2. Então, essas linhas estão mais afastadas, aqui estão mais próximas. O campo é mais intenso aonde? Nesse ponto aqui, ó. Então, nesse ponto, o campo é mais intenso do que nesse ponto aqui em cima. Conseguiu entender? Beleza? Tem algum nome dado para isso aí? É Tipo assim, no meio concentração de tem... linhas de campo, certo? Ah, Quanto mais concêntricas forem as linhas, mais próximas estiverem as linhas, maior a intensidade do campo. Quanto menos próximas, mais afastadas, menor vai ser a intensidade do campo, certo? entendi. Me perguntaram aqui no chat o seguinte: a linha mais intensa será uma reta? Não, veja bem, as linhas, elas possuem a mesma intensidade, tá? Por quê? Ela está relacionada com o vetor campo elétrico. Agora, a região aonde você tem mais linhas, consequentemente, você vai ter um campo mais intenso. Não sei se conseguiu entender. Veja bem, nós temos uma linha. Vamos supor, vou dar um exemplo grosseiro aqui, só para vocês entenderem. Não é assim que funciona, mas é só para vocês terem noção. Imagine que uma linha, essa linha represente um campo de intensidade de 10 newtons por coulomb. Se eu tenho duas linhas numa região, eu vou ter 20 newtons por coulomb. Se eu tenho 30 newtons por coulomb, certo? Então, por que eu estou falando que vai ser mais intenso onde eu tenho mais linhas? Então, como eu fiz aqui o desenho aqui, ó, nessa região, eu fiz um círculo, uma circunferência e peguei quatro linhas. Então, teoricamente, eu teria o quê? 40 newtons por coulomb. Enquanto que aqui em cima, eu peguei só duas linhas. E aí eu teria 20 newtons por coulomb. Seria metade do campo que eu teria aqui no centro. Entendeu? Então, a linha reta, ela representa o vetor que sai direto da carga positiva entrando para a negativa, mas ele tem a mesma intensidade dessa curva aqui, dessa outra e dessa, porque está dentro do mesmo campo. Agora, a proximidade dessas linhas, quanto mais linhas eu tiver naquela região, aí mais intenso vai ser o campo. Não sei se deu para entender. Ah, beleza. Joia. Tá, e qualquer dúvida, pode perguntar, sem problema nenhum. Abra o microfone quem quiser, quem não quiser, pode falar comigo aí no chat. Eu sou meio lerdo para responder esse chat, mas a gente vai falando aqui, tá bom? Você vai corrigir a lista hoje, Carlos? Vou, aquela lista que eu passei, eu vou corrigir. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Nas linhas de força, beleza. Então, todo mundo entendeu que mais próximo é mais intenso. Quanto mais próximas estiverem as linhas, são mais intensas, mais afastados, menos intenso o campo, tá? Cada linha representa uma linha de força de atuação daquele campo. Então, tem a mesma intensidade daquele campo. Bom, essas linhas, eu já havia dito para vocês que elas saem da carga positiva e entram na carga negativa, tá? Isso aí foi até a pergunta que Arthur fez na última aula, por que sai de uma e da outra, né? Aí eu falei por causa da convenção do mais e do menos. E aí o que acontece? Essas linhas, elas podem ser representadas por curvas, como eu mostrei ali para vocês, nessa região onde ela vai indo em direção ao espaço e depois volta a ser atraída pela carga negativa. Então, elas vão ter essa forma aqui, pode ter essa forma aqui, a depender da posição da carga. E aí, o que vai acontecer? Como eu vou determinar o vetor campo elétrico nessas linhas? Então, o vetor campo elétrico,
ele sempre vai ser tangente a qualquer ponto da linha de força e tangente na mesma direção e sentido dessa linha de força, tá? Então, se eu tenho a linha de força saindo daqui indo para cá, ó, significa o quê? Deixa eu riscar aqui de novo. Significa que aqui eu tenho uma carga positiva, concordam? E aqui, ó, eu tenho uma carga o quê? Negativa, certo? Como é que eu sei? A linha está saindo daqui e indo para cá, ó. Ó a setinha aqui. Isso significa que nessa região eu tenho carga positiva e nessa região aqui... Que desenho feio. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu sei que nessa região de cá, nessa região aqui, ó, eu tenho uma carga negativa, porque as linhas estão entrando nesse ponto, certo? Só que a linha, ela não me dá o vetor, a direção e o sentido do campo elétrico. Porque, olha só, essa linha aqui, ela está indo numa direção qualquer para noroeste, né? Esse vetor também está para noroeste, mas ele está numa direção diferente. Olha o ângulo aqui. Então, existe uma direção diferente. O sentido é o mesmo da linha, tá? A direção em relação ao ponto cardial vai ser diferente, porque a angulatura vai depender da intensidade da curvatura. Ela vai ser igual quando? Quando for uma linha reta. Então, na reta, o vetor campo elétrico coincide com a linha de força. Então, aqui, por exemplo, ó, a linha de força sai da positiva e vem para a negativa. O vetor campo elétrico vai ser o quê? Vai ser essa reta mesmo, que coincide com a linha de força, saindo da positiva, entrando na negativa. Então, essa linha reta aqui representa o vetor campo elétrico também. É a linha de força e é o vetor campo elétrico, certo? Então, coincide. Mas, se for uma curva, eu pego sempre tangente ao ponto que você está analisando. Qual o vetor campo elétrico no ponto 1? Essa reta aqui, que está para noroeste, que é tangente ao ponto 1. 2 vai ser essa reta. 3 vai ser essa. 4, você observa que ele já está mais próximo do oeste, certo? Ainda está para noroeste, porque ele ainda tem uma inclinação. Mas quando essa linha de força ela fizer isso aqui, ó, que vai chegar um momento que ela vai fazer isso aqui. Quando ela virar uma reta, nesse ponto aqui, o vetor campo elétrico ele vai coincidir com a reta da linha, certo? Então, ele vai ser igual à linha, porque tangente à reta vai ser a própria reta, certo? Então, o campo elétrico em 1 vai ser esse aqui, campo elétrico em 2 esse, em 3 esse, em 4 esse aqui, em 5 já vai ser essa linha reta que coincide aqui, 5 esse ponto que eu marquei aqui, vai coincidir com a linha de campo, beleza? Quando chegar aqui na frente, se a carga estiver aqui embaixo, ó, a carga negativa, ela pode estar aqui embaixo. O que vai acontecer? Essa linha de campo, ela faz assim, ó. Porque ela está saindo da positiva, que estaria aqui, por exemplo, e entraria na negativa. Se eu quisesse o vetor campo elétrico nesse ponto aqui, ele já estaria assim, ó, para cá. Ele já deixaria de estar na noroeste, estaria para o sudoeste. Tá vendo? E a mesma carga na mesma linha de campo, na mesma linha de força de campo. Então, o vetor campo elétrico ele muda ponto a ponto, direção e sentido, em função da linha de força. Isso devido à trajetória que a força vai atuar. Desculpe. Então, se eu soltar uma carga positiva aqui, ó, em 1, o que vai acontecer com essa carga positiva? Ela vai se locomover nessa direção aqui, ó. Ela vai subir, essa carga positiva, ela vai subir para cá, seguir na direção do campo elétrico, tá? Lembre-se que na carga positiva, a força atua na mesma direção e sentido do campo. A carga negativa, na mesma direção e sentido oposto. Então, se eu soltasse uma carga negativa, ela iria descer aqui, ó,
e encontro a carga positiva. Se eu soltar a carga aqui, positiva aqui, ó, essa carga ela vai para onde? Ela vai seguir essa tangente aqui, ó. Claro que não vai ser tão inclinada assim. Ela vai vir mais para cá, ó, mais para baixo. Eu exagerei aqui na inclinação só para chamar a atenção de vocês. Mas ela vai nessa direção. Tá? Aqui ela vai para cá. Essa aqui ela vai para cá em direção a negativo. Entenderam isso aí, meu povo? Dúvidas? Tá tranquilo? Abra o microfone aí, me dê um retorno. Tá de Tranquilo. boa? Ó, isso daqui, ó, dá para você entender claramente por que que a Lua, por exemplo, ela não vai em direção à Terra. Ela apenas roda em órbita ao redor dela. Seria isso aqui, ó, a Lua está mais afastada, ela sofre a atração da Terra, porém, ela não tem força suficiente para o campo gravitacional, nesse caso, que é semelhante ao elétrico, atraí-la em direção à Terra. Então, ela vai ficar aqui, ó, como se estivesse caindo em relação à Terra, a superfície da Terra, caindo ao redor da Terra constantemente. Então, quando ela cai acompanhando o desnível da superfície da Terra, ela entra em órbita ao redor da Terra. É o que acontece com a Lua. E no caso do campo elétrico, da carga elétrica, é o que acontece com os elétrons girando na eletrosfera ao redor do núcleo atômico de qualquer átomo. Certo? Bom, então, linhas de força, vetor campo elétrico, serve para... As linhas de campo servem para determinar a direção e o sentido do campo elétrico e também nos dá uma noção da intensidade do campo elétrico. Tá? Noção. A intensidade a gente vai calcular com a fórmula, certo? Aqui mesmo, ó, para você ver. Ele fala justamente isso, ó. A densidade, a concentração das linhas de força, ou seja, na região onde a concentração de linhas do campo é maior, o campo tem maior intensidade. Então, aonde você vai ter um campo mais intenso? É mais intenso, porque a região que é 1 tá, olha as proximidades da linha. E2 é menos intenso, porque você tem menos concentração de linhas. E3 vai ser menos ainda, porque as linhas estão mais afastadas. E E4 vai estar mais afastado ainda, você tem menos intensidade. Beleza? Conseguiram entender? Aí a pergunta que me fizeram em relação à intensidade. A intensidade do campo aqui, ela pode ser igual, tá? A depender da distância que ele esteja da carga, então tem que estar, obviamente, na mesma distância. Isso daí forma superfícies que têm o mesmo valor, mas aí já envolve o potencial que é a sequência. Então, essa superfície aqui ao redor da carga, deixa eu ver aqui se tem algum desenho aqui que eu posso mostrar. Não tem, não. Quando eu falar de potencial, então seria o seguinte: se eu tivesse uma superfície aqui, ó, onde está a setinha, onde está a pontinha da seta aqui, ó, se isso aqui fosse uma superfície, aqui está torto, tinha que estar certinho, tá? Uma circunferência exatamente em cima dessa setinha aqui, essa circunferência aqui. Qualquer ponto desse aqui, ó, tem o mesmo valor de campo. Por que tem o mesmo valor de campo? Porque ele apresenta a mesma distância em relação à carga geradora. Lembre-se que a intensidade do campo vale KO vezes E sobre D ao quadrado. Então, a mesma distância, a mesma carga, a constante é igual, então a intensidade do campo é a mesma, apesar de estar em pontos diferentes da linha de campo. Certo? Bom, essa característica da linha de força e da linha de campo é um outro fator que justifica aquele princípio fundamental da eletrostática, de cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Por quê? Porque é isso aqui, ó. Nessa figura aqui eu tenho duas cargas positivas.
Como é que eu sei? As linhas estão saindo da carga em direção ao espaço, ó, saindo. A setinha está apontando para cá, para cá. Essas duas cargas positivas, elas vão se repelir. Por quê? Porque se as linhas saem em direção ao espaço, se você tem outra carga próxima aqui, ela não vai entrar na carga. Ela vai empurrar, essa força vai empurrar para o espaço. Então, essas cargas, quando você tenta aproximar, elas vão se afastar, porque as linhas de força impedem a atração. As linhas de força, elas afastam a carga naturalmente. Aqui já é o oposto, eu tenho uma carga negativa e outra positiva. Essa daqui da direita é positiva e essa da esquerda é negativa. A setinha está aqui pequenininha, mas dá para você perceber que ela está entrando na carga. Então a linha sai daqui e entra na carga. Isso daqui vai facilitar o quê? A aproximação entre elas. Então a carga positiva vai atrair a negativa, tá? E essa terceira figura só para mostrar para vocês que uma carga pode ser maior do que a outra. Eu posso afirmar que um campo é maior do que o outro, certo? Só olhando a figura. Então, muitas vezes ele dá uma figura e pede para você dizer qual é o campo maior, qual é o campo menor. E aí não tem dado nenhum. Aí você fica perdido. Ah, não vou poder calcular. Dá para você saber só observando as linhas. Olhando essa figura, eu sei que a carga Q1 ela é maior do que a carga Q2. A carga Q1 é essa negativa aqui da esquerda. A positiva da direita ela é menor, tá? Por que ela é menor que Q2? Porque você observa aqui que aqui tem menos linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 linhas, enquanto que aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, certo? Então você vê que aqui tem menos linhas do que aqui, na proximidade da carga. Se você for analisar o meio, não tem diferença. Por quê? Porque está saindo de uma e entrando na outra. Então as linhas que saem de uma entram na outra devido à proximidade das cargas. Porém, essa carga aqui, ela é menor do que essa, porque na parte que você vê o isolamento dela, você observa que ela tem menos concentração de linhas do que a Q2. Então, ela tem um maior valor de carga e, consequentemente, um maior valor do campo, já que o campo é KO vezes Q sobre D ao quadrado. Depende da carga geradora. Quanto maior for o valor de Q, maior será o valor do campo. Obviamente que em módulo, né? No caso aqui é negativo, por isso que ele botou o módulozinho. Ok? Campo elétrico uniforme, a gente já falou, mas reforçando aqui, por que esse campo elétrico é uniforme? Justamente porque quem determina a intensidade do campo são as linhas de força. No campo elétrico uniforme, que é aquele campo gerado por duas placas paralelas igualmente carregadas, as linhas vão sair da positiva e entrar na negativa. Se elas são iguais, têm a mesma quantidade de carga e os sinais opostos, essas linhas vão ser paralelas e igualmente espaçadas. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar essa região aqui, ela tem a mesma intensidade que essa região aqui, que tem a mesma intensidade que essa região aqui. Então, o campo elétrico ele é uniforme. Você não tem nenhum ponto que você tem linhas mais concêntricas ou mais afastadas. Você observa que o afastamento das linhas são iguais, né? Então, elas são linhas paralelas e igualmente espaçadas, o que gera um campo elétrico uniforme, tá? Então, campo elétrico uniforme, que eu já havia citado para vocês, é isso. Pode ser que alguém não entendeu porque ele era uniforme, dá para entender agora. Ele é uniforme porque as linhas são paralelas e igualmente espaçadas. Se eu não tenho linhas mais próximas ou mais afastadas, os afastamentos são os mesmos, significa que a intensidade do campo é o mesmo. Por isso que ele é uniforme. Certo? Analisando duas cargas normais, o campo elétrico comum vai ser sempre esse aqui. A linha sai, a carga sai, a linha sai da carga positiva, entra na negativa, a linha reta vai ser sempre o ponto mais próximo entre as duas, e depois ela tende a dar uma escapadinha para o espaço e volta para a negativa. Tende a escapar para o espaço e volta para a negativa, e assim vai, tá? Por isso que elas vão se afastando. Quando chega nesse determinado ponto aqui, ela já sobe e não consegue mais
ir para a direção da negativa. Aí ela já vai em busca no espaço de outra carga negativa ou só seguir em direção ao espaço, como ela está fazendo aqui na lateral. E aí vem do espaço, provavelmente de outras cargas positivas que estão soltas no espaço, vêm e entram na negativa também. Então as linhas saem da positiva, entram na negativa, e essa vai ser a conformação mais comum que vocês vão ver de campo elétrico, que seria o campo elétrico normal, o campo elétrico comum, criado por duas cargas pontiformes, tá certo? Ô, professor, antes de você passar, aquelas Ah, placas lá, elas servem para quê? essas placas aqui, Aham. Tipo assim, nivela, fica tudo o mesmo, a por mesma exemplo, carga, né? você pode precisar, Arthur, num circuito qualquer, você manter uma força elétrica constante. Então, quando você precisar manter uma força elétrica constante, você vai colocar dentro de um campo elétrico uniforme, tá? Porque se você tiver um Sim. campo elétrico assim, você vai ter variação de intensidade de força elétrica. Isso pode prejudicar o desempenho de algum circuito. Então, em alguns casos, você pode precisar no circuito de um campo elétrico uniforme, tá? E aí você Ah, usa entendi. essas placas. Você já viu aqueles desenhos aí que tem os ímãs em forma... Todo desenho tem um ímã em forma de ferradura, né? O desenho animado. O cara pega o ímãzinho em forma de ferradura e bota lá para atrair. Aquilo ali existe? Existe. Porque o ímã, quando a gente for analisar campo magnético lá na frente, vocês vão ver que o comportamento do ímã é semelhante ao gravitacional e ao elétrico. E aí, naquele campozinho criado, campo magnético criado entre o ímã em forma de ferradura, é justamente isso aqui. Ele vai ter um campo magnético, naquele caso, uniforme. Então, aquele ímãzinho que a gente vê em desenho animado em forma de ferradura, ele é utilizado na prática, tá? Para quando a gente necessita criar campo magnético uniforme. E aqui é a mesma coisa, quando a gente necessitar de um campo elétrico uniforme, você vai ter essas placas aqui. Se eu não me engano, mas depois eu vou confirmar para você, Arthur, impressora parece que tem esse tipo de campo elétrico dentro do circuito dela, tá? Que a impressora, ela funciona assim, a impressora jato de tinta. Ele eletriza a gota da tinta, tá? E joga ela dentro de um campo elétrico, e aí a força elétrica, através do sinal que ele recebe do computador, ele direciona o ponto no papel aonde essa carga vai cair. E essa carga é a tinta, e ela pinga no papel, jateia naqueles pontos, delimita a imagem ou a palavra que ela quer imprimir, tá? E aí, se eu não me engano, ela usa um campo elétrico uniforme dentro do circuito dela. Mas existem outros aparelhos também, viu, que necessitam desse campo uniforme. Beleza? Beleza, entendi. Meus queridos, nosso tempo vai acabar, mas a gente volta aí na sequência daqui a 10 minutinhos. Eu vou mandar o link para vocês. E na próxima aula, a gente vai, antes de corrigir o exercício, falar da blindagem eletrostática. E aí encerra aqui essa parte de campo elétrico e eu volto com a correção da atividade também. Beleza? Vai interromper aqui, eu preciso de 10 minutinhos para molhar a garganta e volto aí com vocês. Valeu? 8h20 a gente retorna. Um Beleza, beleza. abraço, brigadão. Até daqui a pouco. Não esqueça da Molhar a garganta chamada, um hein? minuto só. Hã? 1 minuto só para molhar a garganta. 1 minuto só para molhar a garganta. Aí, volta no mesmo link, é? Não, Valeu, eu tô Carlão. ruim, bicho. Eu volto já já. Valeu. Tchau, tchau.